Doutor, eu queria perguntar sobre recrutamento. Sim. O crime organizado faz recrutamento dentro do presídio e fora do presídio. Qual é a proporção disso hoje e o que seriam medidas importantes para romper o ciclo do recrutamento para o crime? Bom, eu penso assim, né? O que fez com que o PCC crescesse tanto, o primeiro requisito é a ausência do Estado. Seja dentro do sistema prisional, seja nas ruas, e quando eu falo as ruas, evidentemente eu estou falando nas comunidades carentes. Que é lá que eles traficam, que é lá que eles tocam os seus negócios e eles acabam, de certa maneira, se envolvendo na comunidade. Não quer dizer que isso seja algo que a comunidade, por exemplo, vá ter uma simpatia por esse criminoso. Às vezes eles são obrigados, inclusive, né, a não chamar a polícia ou algum serviço do Estado e sempre se socorrer daquele responsável, daquele disciplina do PCC no local. Mas eu acho que, por exemplo, dentro do sistema prisional, eles só podem, né, crescer se você misturar, por exemplo, aqueles que estão entrando agora no sistema com criminosos que já estão estabelecidos. Então, o que já está na lei de execução penal, que é a classificação dos presos, nunca foi feito de fato, seja por falta de vontade política, seja por falta de vagas no sistema prisional, que está já, né, não só no estado de São Paulo, mas no país todo, ele está superlotado. Então, não se faz essa classificação por periculosidade, por exemplo. Né? Então, isso é um fator. Agora, nas comunidades, você tem que investir nos jovens. Educação, né, saúde e principalmente lazer. Porque a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, aqueles pancadões, né, que são alguns financiados pelo PCC para fornecer o que o Estado não fornece. Exatamente. Né? Que é uma possibilidade do jovem da periferia ter uma espécie de lazer. E ali ele acaba seduzido, porque ele vê uma possibilidade de ganhar um dinheiro fácil, às vezes como olheiro do tráfico, ou mesmo traficante, ou se envolvendo com o crime organizado. É a ostentação também. É a ostentação. Então, tudo isso é um ambiente que favorece esse tipo de cooptação. Existe alguma estimativa do volume de pessoas recrutadas para o crime a cada ano ou algo do tipo? Olha, no estado de São Paulo, por incrível que pareça, não é como no resto do Brasil. Aqui, vamos dizer assim, os requisitos que o PCC exige para que se ingresse na facção são mais rígidos. Porque aqui, por exemplo, o padrinho é responsável por aquela pessoa que ele colocar na facção. O resto do país não é assim. Inclusive, aqui não se permite batismo de adolescente. Fora do estado de São Paulo é permitido. Então, assim, nós temos aqui em torno de 10 mil integrantes, de 10 a 12 mil integrantes dentro do estado de São Paulo. É um número que não cresceu muito em proporção geométrica quanto cresceu no resto do país. Aqui ainda permanece estável. Agora, promotor, só aproveitando rapidamente esse ensejo da pergunta do Mano, durante a discussão sobre o porte ou não, né, das drogas para uso pessoal aqui no Brasil, um dos argumentos apresentados por aqueles que defendiam a liberação das drogas no país era o fato de que, ao prender essas pessoas com quantidades pequenas de drogas, você estaria fornecendo a mão de obra, entre aspas, que os criminosos precisavam ali no presídio. Diante dessa situação, dessa falta de triagem, esse argumento, ele é válido aqui no país mesmo? Não, já deixo claro que eu sou contra, né? Sou contra a liberação de drogas, sou contra a última decisão do Supremo com relação à descriminalização, né, do porte de 40 gramas de maconha, até porque o crime organizado já sabe disso. Então, aqui, se você pegar aqui no centro da capital, por exemplo, você não tem nenhum grande traficante ali, e todos vão andar com 40 gramas e são usuários. Então, é muito fácil de você burlar, né? Eu acho que é uma desconexão com a realidade. E quando você fala em sistema prisional, e eu posso dizer porque eu sou promotor de execução criminal, dificilmente você tem um indivíduo que está dentro de uma penitenciária que ele já não tenha passado por audiência de custódia e tenha saído liberado, que ele não seja multirrecidente. Então, dificilmente você vai encontrar lá um usuário de droga, um pequeno traficante, que é o primeiro ilícito dele e que ele vai receber uma pena privativa de liberdade, de reclusão,
e vai parar numa penitenciária de segurança máxima. Então, esse diagnóstico precisa ser feito. Agora, se vocês quiserem abrir as portas dos presídios para criminosos, que a grande maioria é envolvida com tráfico, mais de 60%. Agora, você falar assim, olha, o criminoso traficante, né, multireincidente, condenado às vezes a dezenas de anos de reclusão, não oferece risco à população e você abrir as portas, né, eu diria o seguinte, que na minha opinião e nos estudos que a gente faz, o tráfico de entorpecente ele anda de mãos dadas com os demais crimes violentos, furto, roubo, latrocínio, né? Fora a questão social que ele promove nas famílias, daqueles usuários, daqueles adictos, esses são vítimas, né? E tem que ser enxergados como vítima. Por favor, nesse sentido, então, já falando nessa decisão do STF que mais causou problemas para aqueles que atuam no combate ao tráfico de drogas, ao crime, do que uma solução. Então, vamos fazer um outro raciocínio. Se foi ali descriminalizado a droga, então o porte até 40 gramas é descriminalizado. É uma infração, então, administrativa. A gente ainda não sabe se vai levar até uma delegacia de polícia, porque não atuamos com infrações administrativas. Mas se, porventura, alguém estiver com porte de até 40 gramas e ingressar no presídio, sem um outro conjunto probatório, ali ele vai considerar o quê? Um nada jurídico? Ou seria um tráfico? Porque ele não vai fazer o uso dentro do presídio. Então, criou-se algumas situações, assim, muito... não tem substrato, né, legal e prático o que foi criado com essa decisão. Olha, toda vez que uma norma penal, eu acho que o Capês aí pode explicar melhor, né? Eu sou apenas um curioso, estudante ainda lá. Não é verdade. Não é só um curioso. Ele tá eu diria modesto, o seguinte, né, Capês? Todas as vezes que você tem uma norma penal, ou mesmo um entendimento jurisprudencial muito aberto e subjetivo como esse, né, você vai dar ensejo a interpretações desarrazoadas, né? Porque, na verdade, se você tiver com 1 grama de maconha para vender, é tráfico. E as pessoas estão achando que não, que você pode andar com 40 gramas de maconha para vender, que é claro que o traficante vai alegar que é usuário. E veja, eu me coloco na posição do policial. Nós temos dezenas de decisões do STJ que não permite, por exemplo, que um policial, usando do seu tirocínio, que ele ingresse, por exemplo, numa residência onde esteja armazenado uma grande quantidade, por exemplo, de cocaína, que é crime permanente. E eu digo o seguinte, né? Outro dia eu até acabei brincando, dando uma palestra, se o sujeito passar com alguém sequestrado dentro do porta-mala, né, que não pagou o resgate, ele vai matar ali na esquina e for abordado pelo policial, veja, é melhor o policial, dependendo da interpretação do STJ, melhor ele olha, porque eu vou ali, vou cometer um abuso, deixa ele, né, eu não tenho mandado para isso, talvez a mera desconfiança do policial, que a desconfiança é baseada evidentemente na sua experiência de trabalho e dos locais, ali do local da cena do crime, ele vai acabar, por exemplo, deixando passar um carro com uma vítima rendida no seu porta-mala, porque, segundo esse entendimento, ele não teria condição, por exemplo, de libertar essa vítima, já que ele não tem mandado judicial, e a simples desconfiança não é bastante para fazer a abordagem. Então, eu me preocupo muito, né, com essas interpretações jurisprudenciais, principalmente abertas e subjetivas, né? Eu acho que isso é um papel, na minha opinião, que deveria ser do legislador. Do legislador, com certeza. Por favor, Fernando Capês. Com certeza, até ia fazer a pergunta, mas não resisti a fazer um rápido comentário. Como o Dr. Lincoln Gaquia colocou, como os tribunais superiores não estão mais considerando o tirocínio do policial, a sua análise, o bom senso, a razoabilidade local, o que vai acontecer? Você pode ter um usuário ou traficante na porta de uma escola, com 40 ou 80 cigarros de maconha, que não vai pesar mais do que 40 gramas. Não mesmo. E aí o policial vai chegar e vai dizer, mas está na cara que você está aqui para vender a droga.
Eu sei, doutor, mas tem uma presunção objetiva de que é uso. Se o senhor me levar, é abuso de autoridade. Isso vai estimular o nanotraficante, o microtraficante. Vai ser uma tragédia. Mas a minha pergunta é outra. Você está ocupando a promotoria de execução de Prudente. Nessa promotoria você chegou em 2008. 5 anos antes, o juiz da execução, o doutor Machado, foi assassinado pelo PCC. E o promotor que estava antes do senhor, doutor Mário Coimbra, foi convidado para sair com ele junto. E seria morto também. Muito bem. Por que eu fiz essa pergunta? Porque há informações de que o PCC paga uma pensão vitalícia para as famílias dos assassinos. Nós estamos falando nesse nível de organização. Agora, pegando o estado de São Paulo, o estado mais rico e bem estruturado do país, nós temos menos policiais hoje do que tínhamos em 1992, um ano antes do surgimento do PCC. Então, hoje nós temos a maior organização criminosa do país aqui e o número menor de policiais. Isso num estado que investe 34 bilhões em segurança. Aonde isso vai parar? Como deter esse descompasso entre a fraqueza e desorganização do Estado e o crescimento e organização do crime organizado? Bom, é uma pergunta complexa, né? Não existe respostas simples para questões complexas. Eu acho que passa pela vontade política do Estado. Claro, Capês, eu digo assim hoje, né? Que eu também não defendo o crescimento ou só a reposição, seja de policiais, seja do Ministério Público, da magistratura. Eu acho que nós precisamos também nos modernizar. Né? Muita coisa, por exemplo, hoje que era feita na máquina de datilografia. Eu estive em Palermo, em maio agora, na solenidade de comemoração da morte do Falcone. E eu tive a honra de estar no Palácio da Justiça lá e visitar o gabinete dele. Então tinha uma máquina Olivetti, Lettera 32, nós trabalhamos, acho que você também trabalhamos numa máquina de escrever manobra. A doutora não, porque ela não tinha ingressado na polícia nessa época. Mas veja, as coisas se modernizaram. Eu acho que hoje muitas funções que eram realizadas pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela própria polícia, elas são meramente cartorárias, né? Então eu acho que isso não precisaria de você deslocar um policial para uma função de digitalização, por exemplo, de uma ocorrência ou algo parecido. Então a gente precisa, assim, talvez modernizar, investir em tecnologia e investir principalmente no policial, no ser humano, tá? Não é só você contratar, por exemplo, vamos contratar aí 20, 30 mil policiais que você vai resolver esse problema. Se você não investir em capacitação para o ser humano. Eu estou falando, por exemplo, de situações de crimes financeiros que nós não temos ainda uma preparação adequada para enfrentá-los, né? E sem contar outros ramos de crimes cibernéticos hoje, enfim, né? Então eu acho que precisa de uma reengenharia, talvez, Capês, nós não precisemos mais do mesmo número de policiais que nós já tivemos outrora, mas com certeza nós precisamos de policiais melhores capacitados e também, por que não dizer, melhor remunerado, né? Não dá para você contratar bem e capacitar bem se você não remunerar bem o seu servidor. Então eu acho que essas são premissas que a gente precisa entender. Não é só pedir a reposição dos claros. Eu, por exemplo, no caso do Ministério Público, sou contra o crescimento. Eu acho que crescemos demais, né? A gente precisa investir hoje em analistas, né, em servidores, em inteligência artificial, talvez. Investir na promotoria. Com certeza, com certeza.